Esta é de longe uma das transformações mais dramáticas que já vi. Estou sobre uma mina abandonada e um proprietário viu isso e pensou: ah, flores silvestres. Acompanhe como um proprietário com um especialista em restauração transformou uma montanha de pedras em um habitat nativo e como isso salvará os vizinhos rio abaixo. Isso costumava ser o El Rancho Cima, que pertencia aos escoteiros e cobria 1.000 acres. Quando os escoteiros venderam em lotes, tudo foi vendido, exceto essa bagunça de 11 acres. Este era o lote restante, são 20 ou 22 lotes em 500 acres. Esse era o indesejado, pois ninguém sabia o que fazer com ele. O que um dono faz com 11 acres de pedras? A gente sabia que algo podia crescer, só precisava investir dinheiro, tempo e esforço nisso. Como essa terra mudou desde o seu primeiro dia aqui? Este é o Mike, CEO e fundador. Quando viemos aqui pela primeira vez, era tudo estéril. Quero dizer, os clientes dizem que literalmente havia só uma planta crescendo na pedreira de caliche. Aqui era bem denso de zimbro, mas quase nada mais crescia. Eu percebia isso, pois já vi muitas terras no interior onde quase nenhuma água infiltrava. Como as encostas eram íngremes, rochosas e com pouca vegetação, tudo que não era barrado pelos zimbros escorria, e era possível ver vários pontos de erosão. Agora, como está diferente onde trabalhamos há bem mais cobertura, então isso significa que a chuva, em vez de cair diretamente no solo, está tendo um pouso mais suave, e aí ela encontra canais de raízes para seguir em direção ao solo. E claro, isso cria um ciclo de retroalimentação que ajuda mais plantas a crescerem. As obras de terraplanagem desaceleram a água. Agora, de 100 a 200 mil galões de água, toda vez que chove 1 polegada ou mais, infiltram no solo aqui. Com o tempo, estamos vendo mais biodiversidade, estamos vendo mais insetos, estamos vendo mais vida selvagem e estamos vendo mais árvores lenhosas surgindo, até coisas surpreendentes. Rios são nossa opção no verão texano. Famílias e universitários vão ao rio, pegam boias, descem a correnteza, assim enfrentamos o calor. Ou no Guadalupe, há 2 anos eu fui voluntário na equipe do meu amigo, onde eles participaram do Texas Water Safari, descendo até Sea Drift, na costa. Os rios são essenciais para a identidade texana, especialmente no centro do Texas. Como texano, o que esses rios representam para você e para seus vizinhos? Cara, os rios são muito importantes. Aqui é muito quente e muito seco. Poder ir até o rio e experimentar aquela água corrente é uma das únicas formas de sobreviver ao verão, e isso realmente torna tudo muito prazeroso. A vida selvagem, claro, fica sempre perto do rio e tira sua água do rio. Sinto que absorvo e empatizo com parte do estresse dos sistemas naturais ao meu redor. E quando não chove há muito tempo, começo a sentir uma espécie de tensão crescendo dentro de mim. Quando tudo está bem, chove bastante e os pássaros cantam, sinto-me despreocupado, como se a vida fosse boa, sabe? Mas agora os rios são um lembrete doloroso de tragédia. O que estamos vendo é simplesmente impressionante. A quarta enchente mais mortal do Texas. Autoridades informam que 166 pessoas seguem desaparecidas. No dia 4 de julho de 2025, o rio arrastou campistas e famílias literalmente para fora de suas camas, quilômetros rio abaixo no meio da noite, sem qualquer aviso. O rio Guadalupe subiu 9 metros em 2 horas. Pontes foram arrancadas de seus suportes, casas se transformaram em pilhas de entulho até que as corredeiras as enterraram completamente. Caminhonetes de 1,5 toneladas foram enterradas sob 6 metros de sedimento. Quando a chuva cai do céu e bate nesse material, ela forma um pequeno filete de água, e esse filete se junta a outro filete e mais outro, e eventualmente você tem uma torrente furiosa correndo sobre a rocha exposta. O que é caliche? Então, caliche é como um estado entre o calcário duro e o solo. Eu penso nele como um calcário em transição para solo. Está a caminho, mas ainda não chegou lá. É só cálcio puro, apenas diz. Então, digamos que 100 litros de água da chuva caem neste local. Quantos desses litros realmente penetrariam no solo? Quero dizer, acho que provavelmente seria talvez 10%. Agora imagine que você é a chuva, você cai no telhado, desce pela calha e vai rolando morro abaixo até chegar aqui. Como o plantio de flores silvestres e gramíneas, além da sucessão ecológica, influencia a infiltração da água no solo? O que ocorre? Se ela cai em uma grama nativa, a chuva agora está caindo em algo que pode suavizá-la. A forma como as gramíneas funcionam, elas canalizam essa água até seus sistemas radiculares, e assim agora a água tem um caminho para seguir até o solo. Matéria orgânica e folhas funcionam como almofada, formando cobertura morta natural que protege o solo e facilita a infiltração da água.
Também vai haver vida microbiana no solo que pode absorver essa água e retê-la. Então isso é basicamente como um vaso, quase como um funil, e está tentando levar a água da chuva para o seu próprio sistema radicular. Isso mesmo, eles funcionam como um funil capturando tudo. Gostei da sua descrição. O que começou parecendo o Red Bull Flugtag se transforma em uma poça de água entediante. Este único swale comporta dezenas de milhares de galões de água. Um pé de swale, só esse tanto aqui, comporta 18 galões, além do que pode infiltrar. Correto, este suelo tem 3 metros de largura, totalizando 6 metros de área. Mede-se a linha de contorno ou a linha plana pelo morro, cava 3 metros acima e deposita o solo 3 metros abaixo. No máximo, chega-se a 45 centímetros. É uma conversa entre o nível inicial e a profundidade do solo, pois às vezes não há tanta profundidade. Mas, se você não passar de 45 centímetros, ainda vai ser possível cortar a grama, sabe? Eu acho que muita gente cava suas valas mais como trincheiras, e acho que isso pode ser problemático de algumas formas. Não é errado ou ruim, é bom, você ganha mais capacidade assim, mas pode enfrentar desafios de manejo. À medida que a água vai se acumulando, ela começa a ficar um pouco animada porque estamos aqui na vertedouro e ela acha que pode ganhar um pouco mais de impulso. E ela começa a descer pelo vertedouro até chegar a esse outro swale, e é outra poça de água sem graça. Vamos construir um modelo para deixar isso claro. O centro dessa imagem é a casa, que fica no topo da colina. E se a água cair do lado esquerdo, você vê a água descendo em cascata pela paisagem. Em vez de escorrer morro abaixo, ela se curva, corre lateralmente pela encosta, desce a base e zigue-zagueia no sentido oposto. Com base no seu conhecimento sobre o 4 de julho, como a chuva se espalhou? Sim, foi quase como 2 ramos bem intensos, e um deles estava a oeste de Kerrville, e é por isso que Kerrville foi tão atingida, e o outro estava a noroeste de Austin. Por isso o rio San Gabriel transbordou tanto bem entre esses 2 ramos, no Rio Blanco e no Rio Pedernales. Foi bem menos, mas ainda assim, o suficiente para elevar os rios e encher alguns dos nossos lagos nas terras altas, mas não o bastante para causar enchentes devastadoras, felizmente. Embora a maior parte da chuva das enchentes de 4 de julho não tenha caído aqui, este é Adam Russell, designer e construtor. E se este fosse o epicentro? E se caíssem 45 centímetros de chuva em 24 horas aqui, o que o sistema que vocês ajudaram a criar fará? Todos os nossos sistemas são projetados para transbordar, prevendo enchentes históricas. Assim, os vertedouros têm de 3 a 6 metros de largura e soleira nivelada. Assim, quando transborda, a água escoa para áreas de gramíneas nativas, evitando causar mais erosão. E onde transborda, há outro dique, reservatório, barreira de galhos ou objeto para seguir desacelerando o fluxo. Então, todo esse topo de colina vai se tornar uma esponja de 4 hectares para servir de freio para esse dilúvio, desacelerar o impacto, capturar centenas de milhares de galões e permitir que essa água infiltre ao longo das próximas 48 horas, retirando toda essa água da equação durante aquele evento de enchente de poucas horas. Nessa propriedade, você reteve centenas de milhares de galões de água que não acordam mais as pessoas de madrugada. Exatamente. Agora temos esse benefício extra. Além de não contribuir para enchentes, a percolação lenta e irrigação por gotejamento em 2 lados do topo da bacia hidrográfica. Subindo o Alto Guadalupe aqui e descendo para o Blanco lá, agora temos irrigação por gotejamento em toda a bacia hidrográfica por tempo indeterminado, dependendo da chuva. Quando visitei a propriedade, não chovia desde julho, e mesmo assim, no topo da propriedade, encontramos 3 diferentes nascentes. Isso é água saindo do calcário 3 meses após a chuva mais recente. Não podemos afirmar com certeza que a água vai chegar ao aquífero, mas podemos afirmar com certeza que essa água é boa para as plantas. E onde temos plantas, absorvemos a água das enchentes, e onde absorvemos a água das enchentes, salvamos vidas. Esta terra alimenta 2 bacias hidrográficas por integrar um pequeno trecho da Espinha do Diabo, uma das principais zonas de recarga do aquífero Edwards. Quando a chuva cai nessas cristas, ela não desce a encosta carregando sedimentos e ameaçando vidas e propriedades. Em vez disso, ela penetra no calcário, escorrendo por fendas e viajando por cavernas. Com o tempo, ela abastece o aquífero Edwards, responsável pela água subterrânea do centro do Texas, que está ficando escasso. Os poços estão baixando e nascentes que fluíam o ano inteiro agora secam. E com milhares de pessoas se mudando para o centro do Texas todos os meses, a pressão sobre o aquífero só aumenta.
Lugares como a Espinhaço do Diabo são importantes. Apesar do trajeto lindo, não é só um passeio ou um nome interessante. É um reservatório de água vivo. Cada gota que não escorre durante uma enchente penetra no solo, penetra no calcário, e se fizermos isso com frequência suficiente, recarregamos o aquífero, o que mantém as torneiras funcionando, mantém nossas nascentes vivas e permite que as pessoas mantenham a qualidade de vida a qual estão acostumadas. Ao melhorar a terra na espinha dorsal, não recuperamos só uma mina de 11 acres, mas defendemos o futuro de milhões que vivem rio abaixo. O que você quer que o texano médio entenda sobre a relação entre o manejo da terra e da água, a montante, e como isso afeta as pessoas a jusante? Recebemos cerca de 90 centímetros de chuva por ano, o mesmo que Seattle, considerada um dos lugares mais úmidos do noroeste do Pacífico. Recebemos chuva de forma irregular, às vezes até 50 centímetros em um dia. Durante a seca, precisamos nos preparar para a próxima grande chuva, que certamente virá. Como fazemos isso? Podemos diminuir a compactação, construir contenções de solo, barreiras de galhos e manter o solo coberto com qualquer vegetação possível. Qualquer vegetação é melhor do que nenhuma. É possível criar barreiras com pedras em formatos variados, como escamas de peixe ou banheiras. Todas essas técnicas são comprovadas ao longo do tempo. E então, se você está fazendo isso nas partes mais altas do terreno, agora você está beneficiando seu vizinho que está abaixo de você, ajudando a prevenir enchentes e ajudando a criar nascentes e recarregar outras fontes de água, e ajudando os riachos a fluírem e os rios a correrem, o que vai ajudar a recarregar os aquíferos. Então estamos realmente assumindo essa responsabilidade pessoal pelo bem público e estamos nos unindo à nossa comunidade como líderes. Imagine se essa área tivesse valas como essa por todo o caminho daqui até o Lago Canyon. Esse é um bom ângulo para ver que a vala capta a água de toda a encosta. Este é Chris Jones, diretor de pesquisa e desenvolvimento. Vai lentamente depositá-la nesta área do lago. E sabe, não tivemos muita chuva este ano, mas quando tivermos uma chuva forte, esta propriedade vai conseguir lidar com isso e ainda se beneficiar. Enquanto muitas pessoas, infelizmente, por causa do solo degradado e da ecologia comprometida, quando chove muito, isso pode ser uma das piores coisas que podem acontecer, porque vai levar embora os poucos nutrientes que ainda restam. Sabe, neste momento, acho que estamos em uma fase de preparação para o inevitável ano em que teremos um evento de chuva do tipo enchente. Esta é, de longe, uma das transformações mais dramáticas que já vi do ponto de vista da restauração da Terra. Estou animado para usar isso como estudo de caso, entender o que acertamos e como tudo se encaixou, para repetirmos o sucesso. Porque sair de onde estávamos para onde estamos agora em tão pouco tempo, se você conseguir fazer isso todas as vezes, isso é simplesmente um golaço. Não conheço mais ninguém conseguindo esses resultados no Texas agora. Os benefícios de um sistema como esse durante enchentes não são hipotéticos. Tivemos enchentes devastadoras no centro do Texas no dia 4 de julho. Acredito que essa propriedade se conecta ao Lago Canyon e ao Guadalupe. Sim, eu também pensei nisso. Como poderíamos prevenir essas enchentes? É preciso anos de trabalho em grande escala para conseguir isso. Infelizmente, as simbioses com apenas 22 pessoas ainda não têm impacto suficiente para isso. Mas se dinheiro não fosse problema, e se tivéssemos as pessoas e pudéssemos trabalhar, digamos, em 100 mil acres na bacia hidrográfica do Guadalupe, não tenho dúvida de que poderíamos ter um impacto nas enchentes, assim como na recarga do aquífero de forma positiva e ajudar a terra a ser mais fértil, tornando-a mais produtiva para pecuaristas e agricultores. E assim poderíamos ajudar a garantir nosso suprimento de alimentos e torná-la mais biodiversa também. Então, existem todos os serviços ecossistêmicos, existe a captura de carbono, e agora também há muitas empresas investindo dinheiro em serviços ecossistêmicos e captura de carbono. Está surgindo um mercado para empresas compensarem seus impactos negativos. Estamos realmente resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo com essas soluções, e elas são bem simples quando você as entende, além de já terem sido bastante testadas ao longo do tempo. Isso não é realmente novo, são práticas de manejo da terra conhecidas há muito tempo. Agora temos tecnologia e equipamentos para fazer isso em escala maior e mais rápido. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do uso. Quantos estão se mudando para cá? Acho que ainda somos os que mais crescem, e a região de Austin continua entre as que mais crescem nos Estados Unidos. Tem sido interessante ver quantas pessoas estão se mudando para cá da costa leste e oeste. E assim que eles chegam aqui, eles nos ligam. Porque, em alguns casos, especialmente pessoas vindo da Califórnia, eles já viram como pode ficar ruim em relação à seca, escassez de água e coisas desse tipo.
Uma das primeiras ações deles é construir um reservatório de água da chuva e cuidar da terra. Muitos dizem que californianos prejudicam o Texas, mas os que conheci têm ótima ética ambiental. Provavelmente porque suas casas, nas encostas, já foram destruídas por deslizamentos ou incêndios. Por isso, cuidar da terra é do interesse deles, pois a terra também os protege. Eu acho que quando você já passou pelo que pode acontecer se não cuidar da terra, você fica bem motivado a fazer isso. Não importa suas crenças políticas, não importa em que tipo de família você cresceu, ou todas essas outras coisas. Qualquer pessoa pode escolher ser um bom guardião da terra a qualquer momento. Também podem estar vivendo uma vida que não tem foco nenhum no cuidado com a terra. E então, de repente, ter um despertar e simplesmente decidir, é disso que eu quero que minha vida se trate. O que ocorreria se vários proprietários na mesma bacia hidrográfica adotassem sistemas assim, considerando o que houve no 4 de julho? Isso ajudaria, sabe? Podemos quantificar exatamente quanto em pés por galão, podemos investir tempo e esforço para coletar esses dados, mas sabemos que isso vai ajudar. Qualquer ação para desacelerar a água e retê-la na encosta, por qualquer método, será benéfica. Basta atrasar um pouco o tempo naquela bacia hidrográfica para que parte da água saia do rio antes de mais água entrar. Fico curioso sobre você porque você é dono da Simbiose, certo? Somos uma empresa de trabalhadores, então sou coproprietário. Quem já trabalha com construção e paisagismo e busca agir de forma mais sustentável, analisando isso, como posso avançar para diferenciar meus serviços? Eles poderiam ajudar as pessoas a fazerem o que desejam, mas que falta no mercado. Se quiser começar nisso, oferta e demanda estão a seu favor. Essas valas, essa simbiose construída no centro do Texas, funcionam da mesma forma que as valas que construí no meu projeto no meio do deserto de Chihuahua, no extremo oeste do Texas. Se você quiser ver uma vala captando um monte de água no meio do deserto, melhorando a vida por lá, confira este vídeo.